Olá, tudo bem? Meu nome é Álvaro Brasil e nós vamos falar no nosso trabalho um pouquinho sobre a magistratura e o Ministério Público. Dentro do tema, nós vamos abordar alguns tópicos como os princípios constitucionais e suas garantias, o perfil da magistratura, a relação com o advogado, o código de ética, entre outros aspectos. Vamos falar também sobre o Ministério Público. Dentro do tema do Ministério Público, vamos comentar também a respeito dos princípios e garantias constitucionais sobre a ética, as atribuições e os deveres dos promotores. Para começar falando da magistratura, vemos que o exercício da magistratura ele tem que ser compatível com o Código de Ética e o Estatuto da Magistratura. Ou seja, tem que ter um equilíbrio entre os dois têm que ser compatíveis, norteando-se assim sobre princípios, tá? Sendo esses princípios a independência, a imparcialidade, o conhecimento e a capacitação do indivíduo, da cortesia, da transparência, do segredo profissional, ou seja, do sigilo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade e da honra, e do decoro. Tudo bom, pessoal? Então, eu sou o Wilson, meu grupo vai falar um pouco sobre a magistratura e eu vou tecer comentários aqui sobre as garantias constitucionais do magistrado. E estou para isso aqui em frente do fórum, aqui de São Miguel do Oeste, que é o lar do juiz, do magistrado aqui nessa cidade, né? Vou falar sobre o perfil de hoje em dia que o advogado ele tem, né, na sua atuação durante a sociedade, perante o Brasil, e mais ali também a relação do advogado com o juiz. Vou começar pelas garantias constitucionais elencadas no artigo 95 ali da Constituição Federal, que é o vitaminar, que é a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade dos seus subsídios. Então, começando por esse último, que é a irredutibilidade, é que o seu salário não pode ser diminuído, não pode ter decréscimo no seu salário durante o seu trabalho ali como juiz. A inamovibilidade quer dizer que o juiz ele só vai ser movido se ele assim desejar, se ele quiser, né? Então, se ele tiver essa vontade, ou se for para o interesse público, o interesse do serviço, aí no próprio juiz, ali na própria comarca, melhor dizendo, no tribunal vai ser feita uma eleição para ver se ele vai ser ou não movimentado, né? Então tem essas duas, que é a irredutibilidade dos seus salários, né? A inamovibilidade e a vitaliciedade. A vitaliciedade quer dizer o quê? É que o juiz não pode ser mandado embora depois que passar no concurso público, só que tem umas exceções. O juiz ali na primeira instância, aquele juiz de primeiro grau que vem para uma cidade, começa aqui em São Miguel do Oeste, ele passa 2 anos de estágio probatório. Então, ele se cometer algum erro, ele sim, nesses 2 anos ele pode ser mandado embora. Ok, pessoal? E depois, passado esses 2 anos, ele só vai ser mandado embora se ele cometer um crime e se for transitado em julgado. Aí sim, ele pode ser mandado embora. Mas em via de regra, o juiz ele tem uma vitaliciedade. Tá? Falando sobre o perfil hoje em dia do juiz, né, do magistrado, ele tem um caráter ativista, no qual ele vai integrar, né, através de suas decisões, através dessa sua vasta experiência, a sociedade, né, com esse mundo atual que nós vivemos no dia de hoje. Tá, pessoal? E a outra questão agora, por último, é falando sobre a relação do advogado com o magistrado ou do magistrado com o advogado, é que entre eles não há subordinação e nem uma hierarquia direta, né? Eles se tratam com pé de igualdade, aonde eles têm um respeito mútuo entre eles, né? Não pode um brigar com o outro, né? Um faltar ali o respeito com o outro. E dentro das suas esferas de atribuições, o juiz, obviamente, né? Ele vai atuar sobre a sua jurisdição. Ok, pessoal? Um pouco diferente ali do advogado, mas ele tem uma jurisdição própria, onde vai fazer as suas decisões aqui, como por exemplo, no fórum aqui de São Miguel do Oeste. Obrigado, pessoal. Até mais. Boa noite. Eu vou falar sobre a minha parte, é sobre o Código de Ética da Magistratura. Pelo Código de Ética da Magistratura, a magistratura ela deve obedecer os princípios da independência funcional, da imparcialidade de suas decisões e transparências, privilegiando a publicidade de atos, o quanto for possível, né? Então,
Pode-se tratar de função de enorme repercussão pública, onde o magistrado tem o dever de manter conduta condizente com a boa integridade pessoal e profissional. Outro ponto que deve ser observado pelo magistrado é a presidência dos atos processuais, de maneira de dar a máxima prestação jurisdicional, sempre privilegiando, assegurando a boa-fé processual. Tem os requisitos aí do juiz também, nas características do requisito, que seriam: o juiz deve ser honesto, jamais o dinheiro pode poluir suas mãos e destruir o seu conceito. O juiz desonesto suja o seu nome e compromete o respeito devido ao conjunto dos magistrados. Por fim, entre outras disposições, também deverá o magistrado cumprir toda a dedicação integral ao exercício da magistratura, sempre buscando o seu melhoramento pessoal e intelectual. Também esse seria da ética da magistratura. Agora eu vou falar também um pouquinho das prerrogativas da magistratura, que o meu colega já mencionou, o Wilson, mas eu tenho mais alguma coisa para acrescentar. Então, por ser uma função diferenciada, há algumas prerrogativas que a própria Constituição atribuiu à magistratura. Há outras que, no entanto, que a lei orgânica da magistratura dispõe. E para não repetir o que o meu colega já apresentou, das garantias constitucionais e tal, vou falar sobre as prerrogativas que estão na lei de organização da magistratura. Por exemplo, vale lembrar que pode parecer benefícios pessoais, mas não, são apenas garantias do efetivo serviço jurisdicional da magistratura. Isso está nas prerrogativas, está no rol do artigo 33, né, que são exemplificados a seguir. Boa noite, meu nome é Juliana Carolina de Vila e eu estou aqui para falar um pouco sobre o Ministério Público. Princípios e garantias constitucionais. No artigo 127 da Constituição Federal, estabelece como princípios institucionais a unidade, que significa que o Ministério Público é um só, e ele só tem uma divisão funcional, que é em relação às funções, ao escalonamento das funções. A indivisibilidade, que significa a substituição subjetiva do órgão sem que se altere a objetividade do Ministério Público, e a independência funcional, que significa que os membros do Ministério Público não se submetem a nenhum poder hierárquico para fazer a sua função. A exemplo da magistratura, o Ministério Público ele possui a vitalicidade, a irredutibilidade dos seus subsídios e a inamovibilidade. A respeito das atribuições que estão no artigo 129 da Constituição e são um rol exemplificativo, nós temos como principais a titularidade da ação penal pública. O Ministério Público também deve zelar pelo efetivo respeito aos poderes constituídos, o inquérito civil e a ação civil pública, propor a lei interventiva, defender os interesses da população indígena na esfera judicial. Deveres do promotor. A Lei 8.625 de 1993, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, elenca alguns pressupostos éticos a serem observados pelos promotores em seu artigo 43. O promotor de justiça deve manter ilibada a conduta pública e particular. Deve zelar pelo prestígio da justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções. Em relação aos deveres de trato pessoal, deve tratar com urbanidade as partes, as testemunhas, funcionários e auxiliares da justiça e atender aos interessados a qualquer momento nos casos urgentes. Deve-se lembrar que o rol é esparso ao longo das legislações, não exaurindo a principal e fonte geral dos deveres. Ética. De certa forma, os deveres do Ministério Público se confundem um pouco com os deveres do seu representante,
o promotor de justiça, e notadamente as infrações éticas geram sanções, sejam elas administrativas, penais ou cíveis. Talvez a mais importante seja a ética, como efetiva honestidade na atuação, vedando as condutas que privilegiam uma das partes. Além do mais, faz parte da ética esperada pelo promotor de justiça o efetivo respeito às instituições e aos particulares, de modo a privilegiar e a dar prestígio ao Ministério Público.